A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição de número 11, que traz como título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É uma indagação. Também neste domingo nós comemoramos o Dia da Bíblia. É o segundo domingo do mês de dezembro. E todo segundo domingo do mês de dezembro comemora-se o Dia da Bíblia. A Bíblia Sagrada é o livro mais traduzido do mundo, é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais lido do mundo. E por que não é simplesmente um livro? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não é que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E diante disso daí, nós celebramos com muita alegria o nosso acesso ao livro sagrado. Não é um simples livro, é uma mensagem de Deus para a transformação das nossas vidas, como de fato tem transformado as nossas vidas. A palavra de Deus é responsável por ser um livro, uma palavra que tem eficácia na vida das pessoas, é responsável pela transformação das vidas. Então, quando a pessoa se converte mediante a palavra de Deus, mediante a oitiva da palavra de Deus, essa pessoa teve uma verdadeira conversão ao Evangelho, quando nós somos tocados pela palavra. E na nossa vivência cristã, no nosso dia a dia, a palavra de Deus continua a moldar as nossas vidas, a transformar as nossas vidas. Então, fica esse registro aqui, que domingo, que estamos estudando a lição de número 11, segundo domingo de dezembro, nós vamos também comemorar mais uma vez o Dia da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra escrita, por sua palavra registrada, que tem alcançado muitas nações, muitos povos. Deus seja louvado. A lição de hoje vai falar sobre Eliú. Quem era Eliú? A Bíblia Sagrada fala, e a parte de Eliú vai do capítulo 32 até o capítulo 37. No capítulo 38 já é Deus falando com Jó. E a Bíblia vai falar sobre Eliú ali. Na verdade, Eliú, até esse momento, não tinha sido apresentado, não aparece no livro de Jó até o capítulo 32. E de repente, no capítulo 32, aparece Eliú, como sendo também amigo de Jó. Ele era o mais novo, considerado os três amigos de Jó. Ele, como sendo o quarto amigo ali, era o mais novo. E por isso não falou antes, não se manifestou antes, e até justifica porque estava calado. Porque ele não queria falar antes dos mais velhos. E a primeira lição que ele nos dá já é essa daí. Saber o momento certo de falar. Mas como é precioso quando a pessoa sabe o momento certo de falar. Às vezes não é só porque as pessoas que estão falando são mais velhas que você. Mas existe o momento certo de falar. Às vezes até o mais novo pode falar antes de você, dependendo da situação. O ensino, a instrução é que tem o momento certo de falar. Se todos soubessem isso, nós evitaríamos, muitos dissabores, nós evitaríamos muitas tribulações, nós evitaríamos muitas controvérsias, muitos debates, muitas guerras que existem entre irmãos, se soubéssemos o momento certo de falar. Até numa reunião de obreiros, você tem que ter o momento certo de falar e tem que saber o que vai falar. Então, em todo o ambiente é assim. E Eliú já dá essa lição. Falou, não falei até agora porque era o mais jovem, estava aguardando o momento certo, o momento adequado. Mas ele falou que o coração dele já estava ali como que explodindo, querendo falar. Ele tinha muito o que falar. Tanto é que fala, ele vai fazer ali 4 discursos. Ele fala bastante. E ele estava ali represando toda a sua fala. E nós vamos ver, então, que ele vai ser identificado aqui
como filho de Baraquel, ou Buzita, da família de Rão. Isso aqui não nos ajuda muito. Alguns comentaristas desta lição procuram identificar Eliú com outros personagens bíblicos no livro de Crônicas e outros livros da Bíblia. Eu acho muito temerário fazer isso. Nós precisamos ter uma certeza que se trata daquele personagem. Se não temos essa certeza, é melhor nós não falarmos que esse Eliú é esse ou aquele, é daquela família, ou teve como descendente o fulano, o beltrano. Eu acho que isso daí não é necessário. O principal na palavra de Deus, e aí mais um ensino para os irmãos, não se incomodem em saber quem é isso, quem é aquilo. O que mais importante, seria bom saber isso, mas o mais importante é a lição que nós extraímos dos fatos bíblicos, da palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para a confirmação da nossa salvação. Então isso aí é o mais importante. Então, ao invés de ficar aqui tentando descobrir quem é Eliú, quais foram os descendentes de Eliú, é mais importante nós aprendermos algo com esses discursos de Eliú. Então, se não há certeza, nós não vamos afirmar. Então, o que nós já falamos aqui é que Eliú, por ser mais jovem, não poderia invocar aqui a experiência, a tradição, como os anteriores, né? Ele faz Bildade e o outro amigo de Jó, Zofar. Nós vamos ver que eles invocavam muito a tradição, a experiência, eram pessoas mais velhas, estavam sempre invocando essas coisas. E o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que Eliú não pode falar isso, porque ele é jovem. E aí ele vai lançar mão de outros argumentos. Por incrível que pareça, ele é que vai produzir os conselhos, os discursos mais ponderados, mais acertados. Será exatamente o Eliú. E é muito interessante isso, nós aprendermos isso. Por quê? Porque nem sempre idade pode ser caracterizado ou confundido com idoneidade. Embora, de regra, as pessoas mais velhas tenham mais experiência e tenham mais sabedoria, acontece também de alguém mais jovem ter sabedoria, ter um pensamento mais acertado, mais coerente, mais coeso com a verdade da palavra de Deus. E é o que nós vemos acontecer aqui. Curiosamente, Eliú não é perfeito, como alguns comentaristas de escola dominical estão procurando desenhar aí. Não é perfeito, ele comete equívocos, mas é o mais acertado. E quais são as lições que nós extraímos desses discursos, dessa palavra de Eliú, o quarto amigo de Jó? A primeira lição que nós vamos extrair daqui é que ele começa o seu discurso fazendo alguns consertando. Usa até palavras fortes. Diz a Bíblia Sagrada que ele acendeu a sua ira contra os 3 amigos de Jó e contra Jó. Os 3 amigos de Jó porque acusavam Jó. E Jó também porque Jó, segundo Eliú, estava ali pontuando, reforçando, ressaltando demais a sua inocência, a sua justiça. E Eliú vai ensinar para ele que nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem pode invocar justiça diante de Deus ou inocência, querendo deixar transparecer que Deus está sendo perverso, que Deus está agindo impiamente ao impor o sofrimento em uma pessoa justa, em uma pessoa inocente. Nós vamos ver que nisso Eliú vai se equivocar em parte também. Não quanto à justiça de Deus, não quanto à injustiça do homem, mas no caso específico de Jó, Deus está provando Jó não por algo que Jó tenha feito, não por vislumbrar algum equívoco da parte de Jó, algum erro, algum pecado da parte de Jó. Então nós já vamos de antemão aprender isso daí, que os amigos de Jó erraram, porque fizeram acusações.
E Jó, de alguma forma, estava reforçando, enfatizando demais a sua justiça e a sua inocência. Ele estava ali como que falando que não poderia acontecer nada do que estava acontecendo com ele. É o que nós vamos verificar. Ele ainda pontua a forma como Deus fala. O que estava acontecendo? Jó estava se lamentando, porque Deus estava em silêncio. Deus não falava com ele. E Jó queria ouvir a voz de Deus. Os amigos de Jó estavam lançando mão da sabedoria, da experiência, da tradição. E Eliú vai falar uma coisa, fala, olha, Deus, ele nos fala de diversas maneiras. E pode ser, Jó, que Deus não está falando contigo exatamente porque você está invocando justiça, você está invocando inocência, e por isso Deus não está falando. E Deus também, ele não tem que falar apenas através dos conhecimentos dos homens, através de outros homens. Existem outras formas de Deus falar. Deus pode falar através das visões. Deus pode falar através dos sonhos. Ó. Deus pode até enviar um mensageiro, um anjo, né? Um anjo para lhe trazer uma mensagem. Existem diversas formas de Deus falar. Mas quem sabe se Deus não está falando contigo, não é exatamente por causa do orgulho, não é exatamente por causa da soberba. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é uma mudança de foco. Eliú está querendo espiritualizar esses fatos. Ele está querendo espiritualizar o debate. Fala, não é como vocês estão falando. Eles estavam só se baseando na experiência humana. Isso não acontece. Já viu Deus? Deus não pode punir uma pessoa que é inocente, uma pessoa que é justa. Então algum pecado você cometeu, Jó, por isso está acontecendo essas coisas. Ele está espiritualizando, fala, não é assim. As coisas não são tão simples. Deus, ele pode falar com o homem através das visões, através dos sonhos, está espiritualizando. E, irmãos, isso aqui é uma grande lição. Muitas vezes, algumas igrejas têm crescido muito em conhecimento teológico. Muitas igrejas têm muitos mestres bem qualificados, bem articulados, mas o que nós podemos extrair é que Deus, ele continua falando diretamente com o homem, não só através de outro homem, mas Deus fala diretamente, por meio de uma visão, por meio do sonho. E como nós, irmãos, estamos carentes das visões de Deus. Me recordo agora, quando Deus fala com Samuel, diz a Bíblia Sagrada, ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, que não havia visão manifesta, e a palavra de Deus era de muita valia. Então, assim, quando Deus deixa de falar no meio do povo, surge uma necessidade muito grande, uma carência muito grande da palavra de Deus. Quando Deus não se manifesta por meio das visões, o povo fica estéril. Então é necessário que Deus fale no meio do povo. É necessário que busquemos de Deus essa espiritualidade. A Bíblia Sagrada fala que nós precisamos também das profecias. Quando não há profecia, o povo vai se corromper. A Bíblia é clara. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então nós precisamos das manifestações espirituais no meio da igreja. As manifestações do Espírito Santo, que nada mais é do que Deus falando com a sua igreja. E o que tem impedido as manifestações espirituais? Nós sabemos, é o pecado. É uma vida alheia às coisas de Deus. É uma vida voltada unicamente para o secularismo. É uma falta de busca. É uma falta, e por que não aproveitar aqui a lição de Eliú? É uma falta de humildade. Às vezes tem muita soberba, muito orgulho, falta humildade. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então falta humildade.
Então, quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados por Deus. Mas quando nós nos exaltamos, nós somos humilhados. Então, nós devemos retomar a trilha da humildade para facilitar, viabilizar, catalisar as operações de Deus em nosso meio, as manifestações espirituais. Ao longo da história do povo de Deus, quando o povo de Deus estava em rebeldia, Deus se afastava. Mas, quando Deus, aleluia, via o povo se quebrantando, e nós precisamos desse quebrantamento, então Deus retornava e falava no meio do povo, aleluia, e isso era refrigério, isso era alegria, era gozo, era satisfação. E eu quero dizer para você que nós temos que retomar este caminho, o caminho da santidade, da humildade, o caminho do quebrantamento, para que Deus possa operar em nosso meio. Hoje as pessoas andam arrogantes. Às vezes o pastor vai dar uma palavra, vai dar um conselho, e as pessoas não querem saber, vira as costas. Isso é prepotência, é arrogância. Nós ensinamos a palavra de Deus, mas muitos rejeitam o ensino da palavra de Deus, estão andando por sua própria cabeça. Ou como costuma dizer o pastor Elcio, já tem os seus próprios pastores nas redes sociais e seguem aqueles pastores, aqueles pensamentos, e aí levam uma vida de autonomia espiritual, e isso aí é um equívoco, é um erro. Resultado disso daí, falta das manifestações espirituais no meio do povo. Eliú então vai espiritualizar, ele vai falar sobre visão, ninguém tinha falado sobre isso ainda. Ele vai falar sobre sonhos espirituais, nenhum deles tinha falado sobre isso ainda. Ele vai falar sobre um mensageiro, um anjo, levando uma mensagem para a igreja. Ninguém tinha falado sobre isso também. E é por isso mesmo que Eliú, ele vai repreender Jó por se considerar justo e por achar que é merecedor apenas dos benefícios de Deus e não pode sofrer nenhum prejuízo. E talvez, segundo Eliú, isso estava impedindo Deus falar com ele, daí o silêncio de Deus. E Eliú então vai defender Deus, que Deus é sempre justo e que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Isso aqui não é verdade, é a regra geral. Há exceções? Sim, há exceções. Uma pessoa pode receber algo para o qual não trabalhou, ou seja, não cometeu nenhum equívoco, não cometeu nenhum pecado e sofrer aí uma grande luta, passar por uma grande tribulação, passar por uma grande prova, sem ter causado absolutamente nada. Mas isso é exceção. De regra, as pessoas colhem aquilo que plantou. Então, do ponto de vista geral, a teologia de Eliú aqui está correta. Ele prossegue falando que o homem sofre as consequências dos seus atos. E apenas ele sofre as consequências dos seus atos. Ele explica que se o homem pratica atos bons ou atos maus, ele não vai atingir Deus com isso. E aqui tem um ensino interessante. É como se ele dissesse que aquilo que o homem faz, só ele vai sofrer as consequências. Só ele vai sofrer as consequências. Só ele vai colher aqueles frutos. É como se ele dissesse que existem leis de Deus, e eu costumo falar isso também, leis invisíveis. Se você fizer isso, isso e isso, vai acontecer aquilo. São leis espirituais. É isso que ele está pontuando. Ele só deveria ter ressaltado, e nisso está o equívoco dele, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Que muitas vezes uma pessoa seria digna de um juízo terrível sobre a vida dela, e esse juízo não vem. Por quê? Por causa do amor de Deus. Porque a misericórdia
triunfa do juízo, porque o amor de Deus é maior do que o juízo. E no final do seu discurso, Eliú vai exaltar a grandeza de Deus e a insignificância do homem. E vai falar uma coisa interessante, que Deus não está obrigado a falar com o homem. Nossa, que coisa interessante. O homem ele não tem direitos diante de Deus, como nós vemos em nossos tempos da teologia, da prosperidade, tempos dos supercrentes, crentes que falam, e você que está me ouvindo, certamente já ouviu isso, que está colocando Deus contra a parede, que está numa luta contra Deus ali, e que está apertando Deus mesmo, e crentes que exigem que Deus fale com ele, fala, não, Deus vai ter que falar comigo. Não, irmãos, Deus, e aprenda com ele isso, Deus é soberano, Deus é o Senhor de toda a terra, ele fala quando lhe convier falar. O nosso relacionamento com Deus é de criatura para com o Criador, é de servo para com o seu Senhor. É assim que deve ser, é assim que funciona no mundo espiritual. Então, quando você ouvir esses supercrentes falarem assim, você pode corrigir, falar, não, nossa condição é a condição de servo, nós apenas pedimos, nós apenas pleiteamos, requeremos diante de Deus. A resposta vem de Deus. Nós não exigimos nada, mesmo porque nós não estamos na posição de exigir nada. E se alguma vez nós pedimos alguma coisa, invocando um versículo da palavra do Senhor, mesmo assim tem que ser com humildade. Mesmo quando Deus aceita ser provado, e isso está na palavra do Senhor, mesmo assim é com toda humildade, com toda reverência. O cerne dessa lição, o ponto principal dessa lição, é a função do sofrimento. Veja que a lição é uma indagação. O sofrimento, ele funciona como uma correção divina. Então, o título da lição poderia ser: qual a função do sofrimento? Temos falado disso ao longo do trimestre. Pode ser, sim, uma punição, pode ser. Sofrimento pode ser uma punição. O sofrimento pode ser, como está na lição, uma correção. Deus está corrigindo alguém. Mas o sofrimento também pode ser para o ensino. Então, isso aqui é muito importante. O sofrimento tem uma função pedagógica. Função pedagógica, ou seja, o sofrimento quer ensinar. Muitas vezes o sofrimento vem, como está na nossa lição, para esmagar a soberba. Quantas pessoas são soberbas, são arrogantes, e Deus ama essas pessoas, como de fato ama todas as pessoas, e muitas vezes o amor é tão grande que o Senhor Deus submete essa pessoa a um sofrimento muito grande, e aí a pessoa vai descendo do seu pedestal, vai descendo daquela posição de arrogância, de soberba, de orgulho. Então Deus vai trabalhando isso daí, vai trabalhando, vai corrigindo isso daí e vai ensinando a pessoa. O sofrimento também pode ser para trabalhar no caráter da pessoa. Às vezes a pessoa tem um desvio de caráter, e com um sofrimento a pessoa vai corrigindo esse seu defeito, esse seu vício, essa sua fraqueza. Talvez um sofrimento pode fazer com que a pessoa deixe isso. Sofrimento também pode promover o crescimento espiritual. Quantas pessoas tinham um determinado padrão espiritual, uma determinada estrutura espiritual, e após passar por um sofrimento, por uma grande prova, por uma grande tribulação, passou a estar num patamar mais elevado,
espiritualmente falando, na presença de Deus, porque passou pelo sofrimento. Então o sofrimento também tem essa função, a função de promover o crescimento espiritual do crente. Nós vemos uma coisa interessante em Romanos, no capítulo 5, onde diz que a tribulação, ela gera paciência. Ou seja, a pessoa vai sendo provada, que ela aprende a ser uma pessoa paciente, aprende a esperar em Deus. E a paciência vai gerar experiência. Claro, a pessoa é provada, ela não só se torna paciente, como ela fica experiente por causa das suas muitas tribulações. Ela já sabe como Deus age, ela já sabe que aquilo vai passar, que depois ele vai colher uma vitória. Ela já sabe. E diz mais a palavra, que não só a tribulação vai gerar paciência, experiência, como a experiência vai gerar a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esperança, o final é a esperança. Lá atrás foi a tribulação, mas agora eu tenho esperança. Aleluia, glória a Deus. E a esperança nunca morre, porque a nossa esperança ela não murcha. A nossa esperança é genuína, é verdadeira. A promessa foi feita por quem é poderoso para cumpri-la, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso temos esperança. Por isso nosso coração está arraigado em Cristo, porque temos esperança da vida eterna, temos esperança do arrebatamento da igreja, temos esperança da ressurreição dos mortos em Cristo. Nós temos esperança. Nós temos esperança também que muitas coisas ainda vão acontecer conosco nessa vida, porque nós esperamos em Deus. Em conclusão, nós poderíamos falar que o objetivo de Deus em nossas vidas, ao nos submeter a muitas tribulações, como submeteu os servos que foram antes de nós, o objetivo de Deus é nos transportar para o patamar alcançado pelo apóstolo Paulo. E que patamar era esse? Vamos ler aqui Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. O que ele diz? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apóstolo Paulo está nos ensinando, e Deus quer que nós cheguemos a essa estatura espiritual, que tanto faz para ele. Ele sabe viver em qualquer circunstância. Ele pode migrar de uma situação para outra situação, que ele não vai ficar abalado espiritualmente. Ele não vai se desesperar como muitos crentes, não. Ele falou, você está abatido, você está bem, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei viver em qualquer circunstância, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ser rico, posso ser pobre, eu posso ser qualquer coisa, mas a minha fé, a minha estrutura espiritual permanece inalterada. Aleluia. Então nessa lição nós vamos aprender todas essas coisas. Nós vamos aprender exatamente isso, que em todas as circunstâncias nós somos mais do que vencedores
em Cristo Jesus. Nós vamos aprender isso na lição deste domingo. Essa é a mensagem central. Então, se você está sofrendo, espere no Senhor. Se você está passando por uma tribulação, Deus está trabalhando na tua vida. Aleluia! Não se desespere. Você está adquirindo experiência. Ore ao Senhor. Isso vai passar. Deus vai te dar a vitória. Peça ao Senhor forças e condições para atravessar esse deserto. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais e melhor ao teu e ao meu coração. Mais uma vez eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém.